A todos os irmãos amados em Cristo, mais uma vez nos reunindo aqui por este meio, mais uma vez louvando e aprendendo um pouco mais sobre o Senhor e sobre aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos iniciar o nosso estudo com uma oração. Vou pedir à irmã Raquel que faça essa oração. Todos me ouvem? Sim. Vamos orar. Santo e amado Deus, nosso Pai, nós nos colocamos, ó Deus, diante da Tua presença nesse instante, pedindo, ó Deus, a Tua direção para esse momento, pedindo, ó Pai, sabedoria e graça do Senhor. Ser com nossas vidas, ó Pai, ser com a vida de Lucas, ó Pai, a vida do pastor Daniel, que estão à frente, ó Pai, dessa reunião hoje, que o Senhor possa usá-los, ó Pai, para a Tua vontade, ó Deus, para falar aquilo que o Senhor mesmo já preparou, ó Pai. Abre, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, ó Pai, e muda, Deus, tudo aquilo que é necessário, ó Deus, em nós. Que o Senhor possa transformar, ó Deus, a nossa vontade na Tua vontade, ó Pai. Que possamos desejar, ó Pai, aquilo que o Senhor já projetou para nós, ó Pai. Que não venhamos a fugir dos Teus propósitos, ó Pai. Que não venhamos a fugir, ó Deus, daquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas, ó Deus. Tem misericórdia de nós e nos conduz nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Como é meio difícil todo mundo ler junto, vou pedir ao irmão Fábio que faça a leitura do Salmos 112. É possível? (112). 112. Salmo 112, promessa da vida futura aos piedosos. Aleluia, bem-aventurado o homem que tem o Senhor e que contrai nos seus mandamentos. A sua presença será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz e trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se padece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem até ser cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Range os dentes e se consome, o desejo dos perversos perecerá. Muito bem, meus irmãos, nós sabemos que o Senhor é conosco e que tudo que nós precisamos ter em nossas vidas é a certeza de que Deus nos guia, que Deus é nosso consolo, que Deus é a nossa força, o nosso escudo, a nossa justiça. E é nessa certeza que nós vamos louvar ao Senhor com oração. Vou a irmã Tamires, se for possível, para que ore. Sim. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor reservou este tempo para nós e o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, meu Deus, pelos meus irmãos que estão aqui, quer dizer, que estão online nesse momento, que podem participar desse estudo, nesse momento, que o Senhor venha visitar cada um, a cada família, derramar das tuas bênçãos e do teu fortalecimento. Senhor, perdoa os nossos pecados, sabemos que são muitos, que fazem separação entre nós e o Senhor. Limpa-nos, meu Deus, tira de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Tira dos nossos pensamentos toda distração, Senhor, faz-nos ligados no que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Perdoa-nos, purifica-nos e nos ajuda a viver de acordo com a Tua soberana vontade e não de acordo à nossa vontade. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Farei uma breve leitura aqui em Isaías 43, do 1 ao 13.
E logo após eu vou passar aí a palavra ao pastor Josinaldo, que vai estar apresentando o preleitor da noite, pastor Daniel Dantas. Em Isaías 43, 1 ao 13 está escrito assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei por minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tenha ouvidos, é cego e surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: a verdade é, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá, diz a palavra do Senhor. Passo a palavra agora ao reverendo Josinaldo para apresentar o reverendo Daniel Dantas. Então, boa noite mais uma vez, na graça e na paz de Jesus a todos. E pastor Daniel já é conhecido, não é, do nosso meio, pastor da Igreja Presbiteriana do Mundo Novo, já trabalhou aí com mocidade, secretaria presbiterial, algumas vezes, e nós damos boas-vindas ao reverendo, desejamos que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, que esse tempo que a gente vai passar junto seja tempo de bênção, de aprendizado da palavra de Deus. Damos boas-vindas também a todos os que não são da mocidade, que estão conosco. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, reverendo. Deus abençoe. Amém. Graça e paz a todos. Boa noite a quem eu não tive a oportunidade de cumprimentar. Muito obrigado pelo convite, né, da mocidade de Miguel Calmon. Ainda permaneço, né, secretário presbiterial de mocidade já há 5 anos, se não estiver equivocado, como secretário. Eu não estava lembrando mais, reverendo, que ainda era. Ainda sou. E talvez pelo fato de que a gente está vivendo um ano meio complicado, né? Então a gente não está tendo como ver todo mundo e realizar os eventos a nível de federação, então ficou meio complicado isso. Mas é uma alegria estar com os irmãos mais uma vez, né, para tratarmos da palavra do Senhor juntos. Como é um estudo, os irmãos terão a oportunidade também de falar quando desejado por vocês, para contribuir um pouco também, né, com a palavra de hoje, que nos traz como tema, né, fuja dos atalhos, viva a soberana vontade de Deus. E para darmos início, né, a esse nosso momento, eu gostaria de ler com os irmãos Provérbios, capítulo 19, verso 21, apenas um verso do capítulo 19, Provérbios 19, 21, que diz assim:
muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Vou ler mais uma vez. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Como já houve uma oração antes, né, da leitura que foi feita pelo irmão Lucas, nós consideramos então essa oração como parte desse momento inicial aqui do nosso estudo. Eu gostaria de iniciar o estudo com os irmãos citando uma frase. Opa, houve um probleminha aqui. Probleminha técnico aqui. Eu gostaria de citar uma frase de Calvino, teólogo conhecido por nós, que diz assim: não busquemos a causa em parte alguma, senão na vontade de Deus. Não busquemos a causa em parte alguma, senão na vontade de Deus. É uma frase simples, pequena, mas que diz muito sobre aquilo que vamos tratar nessa noite. Uma das coisas que todo mundo quer saber e poucos querem viver é a vontade de Deus, né? A gente conversa com as pessoas e em suas orações, naquilo que elas compartilham conosco, há sempre esse desejo. Eu quero conhecer a vontade de Deus. Acontece que há uma grande contradição, porque o querer conhecer e o viver a vontade de Deus são coisas bem diferentes, né? E em se tratando daquilo que é correto nos nossos corações, conhecer a vontade de Deus, não há problema nenhum nisso, pelo contrário, deve ser o anseio da nossa alma. Quando nós nos deparamos, né, com o viver a vontade de Deus e vemos que muitas vezes essa vontade traz responsabilidades, combate, esforço, sacrifício pessoal, nem sempre nós estamos dispostos a carregar esse pacote na nossa vida, né? Porque ninguém quer se sacrificar. E nesse sacrifício, quando a gente começa a perceber que é um certo sofrimento, responsabilidades, muitas vezes até extremas, da nossa parte. Então a gente se afasta um pouco desse contexto, mesmo querendo conhecer a vontade de Deus. Nós vamos ver nas Escrituras Sagradas que há muitas passagens que vão nos ensinar sobre a vontade de Deus, mas há um texto que é emblemático para nós. Nós sempre lembramos dele quando nós pensamos sobre a vontade de Deus, que é Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Que a gente sempre lembra: a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas às vezes apenas dizer esse texto, lembrar desse texto, para nós não surte muito efeito, porque a interpretação dele é que vai nos levar a ter o entendimento real do que é a vontade de Deus na nossa vida, do que ela representa para nós como servos de Deus, né? Nós vamos observar que muitas vezes cometemos muitos erros pelo simples fato de querer saber a vontade de Deus, né? E não buscá-la realmente como ela é. Porque a vontade de Deus não é apenas orar para que ela se realize na nossa vida. Vou só abrir um parêntese aqui. Não é apenas orar. Não estou dizendo que nós não devemos orar para que a vontade de Deus se realize. Mas não é apenas isso, né, que nos aproxima dela. Como também não buscamos a presença ou a vontade de Deus na nossa vida apenas cantando sobre ela, como muitas vezes fazemos, né? E às vezes nós somos exortados pelos pastores, e eu já fiz muito isso, em muitas das nossas exortações à igreja, quando cantávamos sobre a vontade de Deus, aí às vezes a gente lembra das palavras dessas canções, e aí a gente desafia a igreja, dizendo assim: é isso mesmo que você quer para a sua vida? Você tem certeza que você quer viver isso que você cantou? E nós já fizemos muito isso, e ainda fazemos muitas vezes, né? Como se dependesse da força do que falamos, do que cantamos, a realização da vontade de Deus na nossa vida. Já pensamos assim e já fizemos assim. A verdade é que nós precisamos compreender
o que realmente significa, né, a vontade de Deus. E aí nós vamos abrir esse contexto dizendo o plano de Deus e não apenas a vontade de Deus, né? Quando a gente fala sobre o plano de Deus, a gente vai interpretar melhor o que Deus quer falar, né? Dentro da sua soberania, dentro do seu poder, daquilo que ele realmente está reservado para nós. Primeiro como igreja, claro, mas depois individualmente, porque ficaria muito restrito entendermos o plano de Deus apenas no que diz respeito à salvação, né? Nós resolveríamos facilmente a questão de conhecer a vontade de Deus. É muito mais amplo, envolve o nosso dia a dia, envolve o contexto da nossa vida pessoal, da nossa vida emocional, dos nossos relacionamentos. Então, quando a gente fala de plano, a gente abre essa condição de conhecer muito mais do que simplesmente a eleição, né, a salvação de cada um de nós. Então é importante nós não cairmos nesse erro de apenas buscar em oração a vontade ou de cantar apenas a oração. Cantar, né, sobre a vontade de Deus. É necessário interpretarmos o que a Bíblia diz para que nós não venhamos a incorrer nesses erros. E talvez no mais sério dele todos, que é justamente aquilo que está dentro do nosso tema, e é a busca por atalhos, né? Sair um pouco daquele objetivo, do propósito que Deus tem para a nossa vida. É claro que independente dos atalhos, o plano de Deus vai se cumprir na nossa vida, o propósito de Deus irá se cumprir, independente dos atalhos que nós buscamos. O problema é que quando nós entendemos mal essa vontade, nós entramos por caminhos para tentar encurtar a realização da vontade de Deus. É uma tentativa nossa, humana. Isso não significa dizer que vai acontecer. E nós acabamos sofrendo. Porque se a gente for buscar, por exemplo, o que significa, né, um atalho, e na verdade é essa tentativa de encurtar um caminho. Mas a grande verdade é que quando fazemos isso, nós batemos de frente com o plano de Deus. E nós sabemos que qualquer decisão nossa, escolha nossa, qualquer pensamento nosso que tente encurtar esse caminho, ou ativar a necessidade de tornar mais rápido essa realização, vai nos trazer um certo sofrimento. Porque nós estamos indo contra Deus, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Talvez tentando fugir de sofrimento, talvez tentando fugir de um desgosto, de uma insatisfação pessoal, a gente tenta esse tipo de realização urgente, mas infelizmente nós vamos colher consequências terríveis para a nossa vida. Pensando nisso, nós vamos observar, à luz do que nós lemos em Provérbios 19, 21, que tudo que Deus fez, né, envolve a nossa realização pessoal, envolve a nossa realização espiritual, envolve a nossa realização profissional, sentimental. E tudo foi soberanamente executado para que aconteça como Deus planejou. Tudo, né? O seu casamento, os seus filhos, o seu trabalho, né, os seus relacionamentos. Não há nada, né, que vivamos no nosso dia a dia, na nossa vida, que não esteja antes soberanamente executado, planejado pelo nosso Deus. Sem encurtamento de distância, né? Isso é que é o mais importante. Deus não vai tolerar jamais que a gente tente acelerar esse processo. Mesmo que você tenha fé suficiente, mesmo que você creia, né, no poder de Deus, mesmo que você ore fazendo essa confissão e essa profissão de que Deus é o Todo-Poderoso, que você tem fé e confia, mesmo sabendo que nas palavras de Cristo, quando ele diz que tudo quanto nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos, mesmo dentro dessa sentença, nós sabemos que não há um encurtamento de distância para que as coisas aconteçam fora do tempo de Deus na nossa vida, né? Ele reservou antes tudo, planejou tudo antes na nossa vida, e dentro do que ele planejou vai acontecer de forma perfeita, sem a nossa interferência. Isso não significa dizer que nós não temos a liberdade de escolher, que nós não temos
a liberdade de decidir, de tomar decisões na nossa vida, né? Deus nos dá liberdade para fazermos isso, né? Mas nós precisamos entender que os atalhos na nossa vida é um caminho secundário. Algumas pessoas, infelizmente, vivem tanto esses atalhos em suas vidas que não sabem mais nem em qual caminho eles estão andando, né? Para ser mais específico, por exemplo, para você chegar a uma conclusão, o que seria um atalho na nossa vida, né? Vamos pensar na cabeça da nossa juventude, dos nossos jovens. Todos nós sabemos que um dia, né, a não ser que não seja esse o plano do Senhor para a sua vida, nós vamos constituir uma família, vamos casar, vamos ter filhos, né? Mas para muitos jovens, eles acabam encurtando esse caminho, tendo uma vida, por exemplo, íntima, né? Uma vida sexual muito ativa na sua juventude, mesmo sabendo que essa sua relação com aquilo que Deus preparou para o homem e para a mulher é para ser desfrutado quando ele tiver a sua esposa ou ela tiver o seu esposo, quando os dois estiverem andando juntos, né, como marido e esposa. Mas muitos jovens precipitam esse caminho e passam a ter uma vida promíscua, uma vida até de prostituição. Isso é um atalho, né? É só o exemplo. Nós vamos chegar a ter esse momento nosso, né, de intimidade como homem e mulher, como casal, mas alguns acabam fazendo isso antes. E dentro desse contexto, a gente entende o que é o plano de Deus e o que é o meu atalho. Tá bom? Mas nós vamos ver biblicamente, para a gente chegar a uma coisa mais precisa, o que a palavra de Deus vai nos ensinar, né, nessa noite, para que possamos fugir desses atalhos. O Salmo 139, versos 16 e 17, e se você tiver com a sua Bíblia aí, e puder abrir comigo, o Salmo de número 139, versos 16 e 17, a palavra do Senhor diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O verso 17 diz que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Esse texto, como outros que nós temos aqui, mas nós não vamos ler todos, porque senão vamos nos estender muito, mas Isaías 22:11 e Isaías 37:26 mostra claramente como o povo de Deus no Velho Testamento se relacionava com o plano de Deus em suas vidas, né? Os judeus receberam esse plano de Deus de uma forma profética, né? A revelação de Deus, a profecia do Senhor. Então, tudo aquilo que eles recebiam como revelação e profecia, eles entenderam que aquilo que era dito da parte de Deus previamente foi estabelecido por esse Deus. Não era algo que Deus ia determinando na caminhada de cada um deles, ia promovendo em suas vidas. Não, era um projeto perfeito, um plano perfeito. Por isso que nas muitas declarações que nós encontramos no Velho Testamento, nós vamos ver o povo de Deus fazendo esse tipo de declaração, né? Os meus dias foram contados, né? Tudo foi planejado, determinado pelo Senhor, porque eles tinham essa realização do plano divino como algo que Deus já havia pré-estabelecido na vida deles. Por isso também que os profetas eram tão seguros, né, em afirmar essa revelação, né, e de uma forma tão categórica, dizendo, vai se cumprir na vida do povo de Deus. Então nós temos essa relação. A visão que os crentes têm no Antigo Testamento é essa, né, de que eles estavam vivendo e que o que eles estavam recebendo em suas vidas foi pré-estabelecido por Deus. E se foi pré-estabelecido por Deus, não havia nenhum risco de não se cumprir na vida deles. O que é que a gente entende com isso? Que não há uma pessoa que tenha vivido ou deixado de nascer, ou um indivíduo que esteja vivendo hoje, ou ainda há de nascer, que Deus não tenha incluído nesse plano.
ou alguém que tenha vivido ou deixado de nascer, que esteja vivendo hoje, que ainda vai viver, que não sabemos ainda quando irá se cumprir esse tempo da volta de Cristo, para que ele venha nos receber como igreja, e assim vivermos na glória. Nenhuma pessoa está fora desse plano, sendo crente ou não. Todos nós estamos dentro desse plano. Então, tudo o que nos acontece também foi previamente executado e determinado por Deus. A pessoa que você é hoje, a pessoa que você vai ser amanhã, tudo foi estabelecido por Deus. Esse era o pensamento do povo de Deus no Velho Testamento. E não tem como fugirmos hoje dessa realidade para as nossas vidas. No Novo Testamento, nós vamos ver que não mais os profetas, mas Cristo Jesus, né, passa a ser, então, essa referência, mais uma referência para confortar o povo de Deus quanto ao plano que o Senhor tinha para cada um deles. Você vai ver lá em João, capítulo 3, por exemplo, o Evangelho de João. Eu gostaria que você abrisse comigo, se for possível, o Evangelho de João, capítulo 3. O próprio Cristo, né, testemunha essa verdade para os seus ouvintes. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 15. João 3, versículos 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, o próprio Jesus Cristo faz essa declaração, de que assim como aconteceu lá atrás, estava acontecendo também na vida dele. Era uma maneira do próprio Senhor Jesus Cristo dizer aos seus ouvintes, primeiro, que ele é o Cristo, que ele é o Messias, e para que eles pudessem dar crédito à palavra de Jesus Cristo. Uma vez que eles já haviam dado crédito à palavra dos profetas, dos primeiros pais. Então é a continuidade do cumprimento da vontade do plano de Deus na vida do seu povo e de toda a humanidade. Então, era dessa forma. Nós não vamos ver apenas Cristo como essa referência, mas vamos ver também os apóstolos pregando sobre essa realidade. O próprio apóstolo Paulo falando, né, sobre o plano de Deus para a humanidade, o plano de Deus para os homens. Então, tudo está incluído neste plano. Um indivíduo que esteja vivendo hoje ou ainda há de nascer, ele há de experimentar o plano de Deus na sua vida. É errôneo muitas vezes a gente fala isso, né? Chega para o ímpio, quando a gente quer evangelizar, ele diz, olha, Deus tem um plano na sua vida. Como se fosse algo diferente ou deslocado de outra realidade. Né? O ímpio já está vivendo o plano de Deus para a vida dele. Né? Ele está, naquele momento, obscurecido nas trevas, distante de Deus, até aquele momento, mas se for da vontade do Senhor, chegará o momento que lhe será revelado pela graça de Deus, por Cristo Jesus e pelo seu Espírito, que ele foi o escolhido de Deus. Então todos nós já vivemos, desde a criação até a consumação dos séculos, todos nós já estamos vivendo o plano de Deus nas nossas vidas. O que nos falta entender, por exemplo, para os ímpios, é que nesse plano está incluída a salvação deles ou não. Isso se faz por meio da pregação da palavra e nós temos que fazer. E para nós, né, é importante sabermos, dentro do contexto da vida cristã, o que Deus quer mais de cada um de nós. É apenas sermos meramente ouvintes da palavra de Deus, participarmos do culto, ou irmos além, no serviço, né, a Deus, sermos colaboradores, sermos missionários, pastores, ministros do Evangelho, seja qual for a função a qual Deus estará nos colocando. E além disso, na nossa vida pessoal. Tendo essas duas realidades dentro do Velho Testamento e do Novo Testamento, de como o povo de Deus se relacionava com o plano do Senhor, nós vamos ver alguns pontos importantes sobre isso. Primeiro deles, o plano de Deus ele vai existir desde a eternidade. O Salmo 139 mostra-nos isso, o texto que nós lemos. Né? E em 2 Timóteo, Paulo vai falar sobre isso, em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 9 e 10. Então não é um plano que acontece depois que as coisas foram criadas, depois que Adão e Eva pecou.
ou pecaram, né? Depois que eu me converti, e Deus vai escrevendo um plano na minha vida, e daqui a 10 anos Deus vai continuar escrevendo. Há muitas pessoas que pensam assim. Há muitas denominações que pensam dessa forma. Não, o plano já foi pré-estabelecido. Desde a eternidade. Deus já me viu, né? Já me conhecia. Deus já sabia que eu estaria aqui com vocês nesse momento, falando sobre isso, né? E de tantas outras oportunidades que vocês já tiveram na vida de vocês com Deus. E até mesmo fora dele, quando não eram convertidos. Tudo já havia sido pré-estabelecido. É um plano eterno, né? E para isso a gente não sabe medir esse tempo, porque a Bíblia só fala de eternidade. A segunda coisa é que que nesse plano Deus é livre. Ele é livre para fazer qualquer coisa na minha e na sua história de vida, né? Então, assim, muitas das coisas que porventura nós estamos vivendo hoje, ou talvez algumas delas, ou poucas, né? Nós não queríamos, por exemplo. Mas Deus não perguntou a mim se eu me agradaria disso ou não. Vou citar um exemplo bem prático. A minha vida ministerial. Eu nunca quis ser um pastor. Pelo contrário, meu pai é presbítero e pela relação que ele tinha com a liderança da igreja, pelas dificuldades que é estar na liderança da igreja, como um filho de presbítero, me trazia sofrimento ver algumas coisas, como ainda hoje traz, né? Então, diante daquela relação que se tinha do meu pai como presbítero com a administração da igreja, aquilo me causou um certo bloqueio. Sempre foi o desejo do coração dele, né? E da minha mãe, e oravam por isso. Mas no meu coração, não. Eu tinha outros sonhos, outras perspectivas para a minha vida. Mas Deus, ele é livre para agir, independente do que eu quero fazer, do que eu queria fazer ou não. E hoje eu estou aqui, como um pastor, como um ministro do Evangelho, né? É fácil ser ministro do Evangelho? Não é. Mas você, para a glória de Deus, é algo que nos dá prazer e traz alegria ao nosso coração. É isso que nós nos referimos ao plano de Deus para a nossa vida, como sendo Deus, aquele que tem a liberdade para traçar a nossa história, independente do meu gosto, naquele momento, do que eu quero, né? É a vontade de Deus. Paulo vai dizer que é a boa determinação de Deus da sua vontade, Efésios capítulo 1, versículo 5, beneplácito da sua vontade, né? É a boa determinação de Deus. Aparentemente aos meus olhos não é bom, mas quando eu passo a viver essa vontade de Deus, eu vou perceber que é bom, é maravilhoso, que dá prazer. Alguém pode dizer, mas isso que está acontecendo é ruim para mim. Não vem de Deus. Como muitas vezes usamos esse tipo de argumento. Isso não vem de Deus, não é de Deus. Como nós podemos definir que não vem de Deus? Porque está me fazendo mal, porque está me fazendo sofrer, porque eu tenho que dedicar tempo, tenho que esperar, porque algumas pessoas estão se levantando contra mim, eu estou sendo atribulado, afligido. Eu não posso definir dessa forma, dizer que vem ou não de Deus, porque nós entendemos que se nós fazemos parte de um plano, né, é claro que existem tentações, existe o próprio inimigo que nos aflige, o mundo, as pessoas, que também são usadas por Satanás nesse propósito, mas a gente precisa entender que Deus rege todas as coisas. O próprio diabo está sob o controle de Deus, né? As próprias pessoas que nos fazem mal estão sendo governadas por Deus. Tudo é governado pelo Senhor. E em muitas coisas Deus vai permitir. Lembremos de Jó, vai existir a permissão de Deus. Lembremos de Jonas, onde Deus permite a fuga de Jonas para não cumprir a ordem de Deus. Para que se cumpra o plano, muitas coisas à nossa volta irão acontecer, mesmo que para o nosso desagrado, mesmo que para o nosso sofrimento, para as nossas lágrimas e para a nossa dor. Não existe um espaço que seja em Deus para que na sua natureza ele demonstre algo ruim. A gente sabe disso. Deus é bom o tempo todo, né? Em todo o tempo, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus age com bondade. É claro que por causa da sua ira, por conta do pecado, da rebeldia dos homens, em algum momento nós seremos castigados, a humanidade será castigada,
Nós estamos vivendo nessa pandemia, e eu entendo que essa pandemia também faz parte desse plano, e uma forma de Deus nos mostrar essa sua mão pesada sobre nós, né? Sobre mim, que deixo de buscar a vontade de Deus, que deixo de agradar a Deus, que deixo de obedecer a sua palavra para fazer apenas o que eu quero. Então, dentro desse contexto, isso não vai mostrar que Deus é uma pessoa ruim, porque não existe um espaço sequer dentro da natureza de Deus que mostre que seja ruim o que ele faz, ou o que ele diz, direcionado a nós. Tudo é bom. Talvez agora esteja sendo ruim para mim, mas lá na frente vai mostrar o quanto será bom, né? E o quanto Deus é bom. O que não agrada ao homem não muda o fato de que para Deus é bom, é maravilhoso e promove a sua glória. Até porque ele não pensa como nós. Deus não pensa como eu penso. Nem o caminho do Senhor é o meu caminho. Isaías 55, versículos 8 e 9 mostram isso. Eu vou ler com você Isaías capítulo 55, é um texto muito conhecido, mas eu gostaria de ler com você só para que fique fixado no nosso coração essa ideia. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. São elevados, elevadíssimos, né? Estão acima da nossa compreensão. Por isso que a única coisa que a gente faz em momentos assim é chorar, é lamentar, é murmurar e dizer, bom, se isso é a vontade de Deus, então não quero não. Vou buscar um outro caminho. Mas bom é viver a vontade de Deus na nossa vida. Terceira coisa, o plano de Deus é glorioso. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, eu estou acelerando aqui para que a gente possa, mesmo que de forma resumida, passar tudo que nós estudamos aqui. Ainda tem um tempo, pastor, não se preocupe. Ok, meu irmão. Como o plano de Deus é glorioso, o maior motivo, né, da nossa existência é vivermos para a glória de Deus. Esse é o propósito. E é também um grande desafio, né? Porque não existe nada na nossa vida que esteja dentro desse propósito. Tudo é para a glória de Deus. Até a nossa criação, a nossa geração, sermos gerados, é para a glória de Deus. Imagine quantas outras coisas. Estudo, namoro, noivado, casamento, educação dos filhos, emprego, negócios, relacionamentos, né? A nossa convivência eclesiástica na igreja, o nosso lazer, o nosso prazer, tudo tem um fim, que é o propósito de Deus e a glória de Deus, né? O estudo não é um fim em si mesmo, o namoro não é um fim em si mesmo, a educação de filhos não é um fim em si mesmo. Tudo aponta para o nosso Deus, né? Porque Ele planejou tudo isso antes mesmo de nós existirmos. E a nossa satisfação a Ele, diante desse presente que é a vida que Ele nos deu, é viver para a sua glória. E eu digo que é desafio porque a gente se esquece disso na nossa caminhada. Porque no nosso dia a dia, a gente quer viver todas essas coisas para que nós venhamos a nos satisfazer. E não satisfazer, em primeiro lugar, ao nosso Deus. Por isso que é um grande desafio. Combinar a nossa ansiedade por nossas realizações, por nossos sonhos, por nossos desejos, né, com o que deve ser feito para glorificar a Deus, é desafiador. O profeta Isaías, no capítulo 48, versículo 11, ele vai dizer o seguinte: por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não dou a outrem. Ou seja, tudo que Deus faz é para Ele, é para a glória dEle. Não foi nada pensando em mim primeiro, pensando em você primeiro. Se Deus quisesse, Ele não teria nos criado. Ele teria decidido, Ele é livre para isso. Seria livre para isso. Ele não deve satisfação, Ele não deve nada a ninguém. Tudo o que Ele faz é para Ele, é para a sua glória. Por isso que Isaías descreve isso de uma forma tão brilhante e impactante, porque são palavras
do próprio Deus. E é por isso que temos tanta dificuldade em viver o plano de Deus. Não vou falar só de vontade, porque a gente acaba resumindo em apenas vontade. É o que Deus quer, é o que Deus quer. Vamos pensar no plano. E é tão difícil para nós vivermos esse plano de Deus na nossa vida. Pois o coração do homem tem sempre aquela pontinha, né, de autossatisfação, da vaidade, do orgulho, que muitas vezes impede, né, que nós venhamos a nos humilhar a esse plano de Deus para as nossas vidas. Quarto lugar, toda a nossa vida se encontra no plano de Deus. Pense nisso. Toda a sua vida se encontra no plano de Deus. Efésios 1:11, Paulo vai dizer isso. Salmos 119, verso 91. O salmista vai fazer essa declaração. Isso tem a ver com... Aí você pode perguntar, isso tem a ver com o que eu vou ser amanhã, pastor? Isso tem a ver com o que eu estou planejando para a minha vida daqui a alguns anos? Embora algumas pessoas queiram dizer que isso é ansiedade da nossa parte, é sermos ansiosos, pensarmos daqui a 1 ano, 2 anos, mas eu entendo que não é bem assim. Acho que a nossa vida pode ser muito bem ser planejada, sem ansiedade, sem preocupações. Isso mostra o quanto nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque a nossa maneira de planejar, de forma sábia e inteligente, aponta também para aquilo que Deus fez desde a criação, de forma sábia e inteligente. Não teremos a mente de Deus. O profeta já disse isso, né? A mente de Deus é elevadíssima, mas isso mostra um pouco daquilo que nós somos, daquilo que devemos fazer, embora soframos com ansiedade e com preocupações. A nossa vida, ela precisa estar sempre alinhada com o que Deus planejou. Ela precisa estar alinhada. É fácil descobrir isso? Não é fácil, mas nós vamos ver já aqui na nossa aplicação o caminho que nós podemos trilhar para alinhar a nossa vontade, a nossa vida ao plano de Deus. Nós temos um confronto diário, uma batalha que pode nos levar ao bem-estar divino, né? E Deus pensa nisso em todo o tempo. Deus pensa no seu bem-estar. Deus pensa no bem-estar do seu povo, né? Em dar o melhor para nós e revelar isso a nós todos os dias. Estar nos braços da vontade de Deus, né? É algo maravilhoso, né? Mas não estar, né, conhecendo esse plano também pode dar um desgosto muito grande para a nossa vida. Um sentimento de frustração para nós. E esse sentimento de frustração, esse desgosto por não estar no plano, por não estar alinhado a esse plano da vida de Deus, é porque muitas vezes nós estamos muito mais preocupados com as coisas aqui da terra. Lembre o que a palavra de Deus diz. O coração do homem é enganoso. É o que diz a palavra de Deus. O pastor Charles Spurgeon, ele disse que o nosso maior inimigo é o coração. O nosso maior inimigo é o nosso coração. E ele vai complementar o que ele diz aqui, dizendo: ai de nós. Ai de nós. Tomemos muito cuidado com o nosso coração. Diante dessas realidades, e teríamos muito mais o que falar a respeito desses pontos que dizem respeito ao plano de Deus, que também é eficaz e que traz outros desdobramentos para a nossa vida, a pergunta que fica para nós é o seguinte: então como eu posso alinhar o que eu quero, o que eu sonho, o que eu tenho como perspectiva com a vontade ou o plano de Deus? Você não vai conhecer todo o plano de Deus para a sua vida, porque há muito que ainda vai acontecer na eternidade, na glória. Muitas coisas irão acontecer na glória eterna. Então, mas aqui e agora, né? Você que talvez esteja orando para ter um casamento, que alguém olhe para você de uma forma diferente, você se encante com alguém.
Porque talvez muitos já estão dizendo para você, o tempo está passando, não vai casar não, a pressão da família, dos amigos, em ver dentro da igreja, né, algumas pessoas já casando, alguns jovens já casando, talvez desempregado, talvez não passou ainda no vestibular e esteja naquela batalha, naquela luta, naquela preocupação, talvez esteja enfermo, está orando para ser curado, né, está sofrendo muito, está preocupado, com medo de morrer, e essa pandemia que não passa, né, e essa vacina que não chega, que não se mostra confiável em muitos aspectos, mas há um plano de Deus, né? Há algo de Deus que há de ser revelado, e todos nós temos ali de Deus algo para se realizar, para acontecer nas nossas vidas. Então o que é que eu devo fazer? E para sua reflexão, né? Como saber se estou no caminho da vontade ou no atalho? Se estou buscando encurtar o caminho. Difícil, né? Mas é possível achar luz para desvendar essa questão. Primeira coisa que eu pergunto a você. Você está orando pelo que você deseja? Ou você está apenas buscando conselhos com as pessoas sobre o que você deve fazer? Porque são duas coisas diferentes. Isso não apaga o fato de que nós devemos nos aconselhar com as pessoas. Buscar conselhos. E sermos conselheiros também. Mas a primeira alternativa é sempre orar. Você tem orado para que o plano de Deus se cumpra na sua vida? Né? E não estou falando apenas da salvação, porque nós sabemos que, uma vez salvos, pela graça de Deus, nada nos separa do amor do Senhor. Estou falando de outras questões que envolvem a sua vida. Você está orando nesse propósito? Ou você está apenas buscando a opinião das outras pessoas? Segunda pergunta que eu faço a você. Você tem ouvido Deus falar com você na pregação da palavra? Na pregação que você ouve do seu pastor? Nessa sintonia que o seu pastor tem com Deus, como ministro do Evangelho, e se prepara para levar ao seu coração a mensagem, né, a palavra de Deus para alimentar o seu povo, para revelar a vontade de Deus. Você está buscando o prazer e você está ouvindo Deus falar com você, ou você faz pouco caso da mensagem? Porque há muita gente que quer saber a vontade de Deus, mas quando Deus fala, ele ignora, ele sente coceira nos ouvidos, né? Isso é algo seríssimo. Como eu falei, até como testemunho pessoal, né? Quando eu falei sobre a minha questão ministerial, uma das coisas que eu pedi a Deus, quando pela primeira vez o Senhor falou comigo a respeito do que Ele queria no que diz respeito ao ministério, eu fiz um propósito com Deus, né? Senhor, eu quero ouvir o Senhor falar claramente comigo através da pregação da Tua palavra. E eu lembro que depois de 30 dias, depois de vir orando nesse propósito, Deus me angustiando, e de não revelar à minha família o que Deus já havia falado previamente comigo sobre essa questão, Deus usa o meu pastor para justamente confortar o meu coração nesse sentido. E lembro do domingo, lembro de como chorei, Deus falando comigo. E esse é o meio de Deus nos unir e nos alinhar à sua vontade. É pela pregação da palavra de Deus. Por isso não ignore e não faça pouco caso da mensagem do Evangelho. Outra pergunta. Para você, como servo de Deus, é mais importante a comunhão com os irmãos em Cristo? Ou você prefere a companhia e a amizade dos incrédulos? Porque a Bíblia diz que é uma exortação muito séria, né, a respeito do acordo que muitas vezes nós temos com os filhos das trevas. Isso não significa dizer que nós não devemos respeitar as pessoas, amar as pessoas, ter bons relacionamentos com ímpios, mas é uma inversão de valor. Muitas vezes a gente se diz assim, eu prefiro as pessoas descrentes do que os crentes. E isso é muito sério, né? Porque dentro desse caminho que Deus nos dá dentro do seu plano, nós andamos juntos. Nós caminhamos juntos como povo de Deus, em unidade, né? Nós sabemos muito bem que se nós não tivermos cuidado, nós seremos influenciados muito mais pelos ímpios do que
seremos instrumentos de Deus para influenciar. Porque muitas vezes, na nossa carnalidade, a gente passa até em alguns momentos a pensar como ímpio, a viver como ímpio, a conversar como ímpios. Isso é muito sério dentro desse propósito de vivermos o plano de Deus na nossa vida. Lembre-se que a unidade no corpo de Cristo é essencial para que sejamos ajudados, e para que possamos ajudar também, consolando uns aos outros. E faz parte do plano de Deus. Outra pergunta: quais são as suas prioridades? Elas estão ligadas às coisas ou a Deus? Estamos coisificando nossas vidas? Correndo atrás apenas do vento? Amando mais as coisas? Ou estamos dando prioridade a Deus? É uma forma também de buscarmos esse plano de Deus na nossa vida. Não adianta pensarmos no que vamos ser, com quem vamos estar amanhã, em que profissão nós estaremos vivendo, se nós não termos como prioridade o nosso Deus. Outro questionamento: você se importa mais em ter coisas, já que é um segundo ponto relacionado a isso, ou em ser afetivo, amoroso, cuidadoso, atencioso com a família e os amigos? É um princípio de mandamento para a vida cristã. Amar ao próximo. E amar ao próximo envolve essas coisas: afeição, respeito, amor. Quando a gente vive esse propósito de Deus na nossa vida, certamente Deus vai fazer se revelar em nós muitas outras coisas que estão associadas não a mim mesmo, ao meu egoísmo, mas ao outro, ao próximo. Mais um questionamento, estou concluindo, tá bom? Sei que vocês estão preocupados também com a questão do horário, mas só mais 3 questionamentos para a gente concluir. Qual tem sido o grau de sofrimento quando você não consegue algo? Quando você luta por algo e você não consegue, você sofre muito com isso? Chora, se deprime, fica irado, murmura? Tem muita gente que é assim. Luta por algo, quando não consegue, aí vira outra pessoa, desaba, deixa de ser aquela pessoa de fé, passa algum tempo até sem ir na igreja, lamenta, murmura, questiona se realmente Deus está com ele, se Deus tem ouvido suas orações. Então, que tipo de pessoa tem sido você quando as coisas não acontecem na sua vida? Penúltimo, você tem o hábito de agradecer a Deus por tudo, ou apenas quando algo bom acontece na sua vida? Você tem sido grato a Deus também pelas dificuldades, pelas frustrações, pelas decepções? Por não conseguir algo? O nosso coração precisa ser grato em todo o tempo. E por último, você ama Cristo mais do que as pessoas que você tem à sua volta? Você ama mais a Cristo do que seus filhos, esposo, esposa? Você ama mais a Cristo do que seus amigos? Ou as pessoas já se tornaram ídolos no seu coração? Se suas respostas quanto a isso revelam um certo distanciamento daquilo que Deus quer para a vida do seu povo, então dificilmente você vai estar no caminho certo para entender os planos de Deus na sua vida. Eu vou estar em atalhos e não no caminho do Senhor. Enfim, nesse caminho que nós estamos trilhando da vontade de Deus, do plano de Deus, não busque encurtar nenhum caminho. Dê tempo para que as coisas de Deus aconteçam na sua vida. Porque é inútil lutar contra a vontade de Deus, é inútil lutar contra o plano que Deus já determinou. Porque Deus não vai mudar uma vírgula sequer naquilo que Ele já escreveu para a sua história. Para a sua história de vida. Ele não vai mudar. Por mais fé que tenhamos, por mais orações que façamos, talvez você ore até mais do que o profeta Daniel, mais do que 3 vezes ao dia, diante daquilo que você tem buscado de Deus. Isso não vai mudar em nada aquilo que Deus irá fazer, aquilo que Deus planejou.
porque o que ele determinou vai acontecer. Mas eu quero dizer para você, confie, ore e espere, porque o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, será sempre o melhor. É para a glória de Deus. É para que se realize nele, em nós, as suas promessas e que satisfaça plenamente o coração de Deus e a sua glória eterna. Tem muita gente que está perdida, porque está vivendo atalhos em suas vidas. Estão tentando encurtar aquilo que só irá acontecer amanhã. Que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da sua vida, da sua igreja, e que nós possamos pedir orientação a Deus, para que o nosso coração esteja 100% na sua palavra, e que ele seja prioridade das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a mocidade presbiteriana de Miguel Calmon, já ia falando de Mundo Novo, de Miguel Calmon, e que essa mocidade esteja unida em buscar o plano de Deus para cada um dos membros dessa mocidade e da Igreja do Senhor como um todo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Se vocês quiserem falar ou perguntar alguma coisa, estou à vontade para respondê-los. Eu sei que é uma pergunta um tanto complexa, mas eu notei que ao longo do estudo o senhor separou a vontade divina das ações humanas, naquele paradoxo entre o desejo de Deus e o agir do homem. Mas, na sua opinião, como é que isso se harmoniza no dia a dia? Isso se harmoniza na liberdade que Deus nos dá, né, de fazer todas as coisas, onde nós não somos em nenhum momento, né, presos ou impedidos de agir. É uma coisa que teologicamente a gente precisa entender, porque se por um lado a gente não tem livre-arbítrio, porque isso foi perdido, por outro lado nós temos a livre agência, né? E dentro dessa livre agência, Deus nos dá essa possibilidade. É por isso que muitas vezes sofremos com as nossas escolhas, com as nossas decisões, né? E não há separação. Na verdade, não há separação, porque a nossa liberdade de agir, ela está alinhada, né, à vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus. Dentro dessa vontade soberana de Deus, ele vai apontar para nós o caminho. Vai dizer, você tem que agir dessa forma. Agora, nessa livre agência, nessa liberdade que nós temos, você vai decidir. Se você não fizer, se eu não realizar, se eu não agir em conformidade com o que Deus está me direcionando a fazer, eu vou sofrer. E eu vou colher essas consequências. A gente não exclui, a gente não divide. O que eu faço precisa estar alinhada à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Está expressa na sua palavra. Como cristão, por exemplo. O ímpio não. O ímpio não tem esse entendimento. O ímpio não tem a clareza, né, que nós temos. Porque estão mortos em seus delitos e pecados. Mortos espiritualmente. E Paulo diz que essas coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. É claro que isso em Deus é tão profundo que nós não compreendemos na totalidade isso. Nós vivemos pela fé. Como isso se harmoniza? A vontade soberana de Deus com a minha liberdade de escolher e de decidir algumas coisas para a minha vida. A minha compreensão humana é limitada nisso tudo. O que a palavra de Deus aponta é que Deus é soberano na sua vontade, há um plano de Deus determinado para nós, e na sua palavra ele revela o que nós temos que fazer. Se eu não fizer como Deus quer, eu vou sofrer, né? Eu vou chorar. Como o povo de Deus, por exemplo, no Velho Testamento, por muitas vezes sofreu. Porque Deus usou Moisés para indicar o caminho ao povo, mas em muitas oportunidades o povo fez o contrário. E diga-se de passagem, o próprio Arão, que era braço direito de Moisés, em determinado momento conduziu o povo a fazer aquilo que desagradava a Deus, quando deu liberdade para o povo fazer um bezerro de ouro. Então, assim, para você perceber,
Nós somos limitados na compreensão do que envolve a vontade soberana de Deus e a nossa forma de agir. Mas eles estão perfeitamente alinhados. E a fé me faz entender assim, né? Pela palavra de Deus. Se fosse assim, a gente ia viver como os arminianos. Nós iríamos viver como os arminianos, né? Tanto no que diz respeito à salvação, como no que diz respeito à nossa própria vida, né? Em alguns momentos, até cremos que algumas das nossas decisões, isso é muito claro, das nossas escolhas, são direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Com certeza, eu não tenho dúvida disso. É Deus que põe no nosso coração a determinação para a escolha de determinadas coisas. Senão nós não precisaríamos orar, né? Para que Deus nos desse paz, por exemplo, a fazer determinadas escolhas. E eu digo para você, para muitas coisas na nossa vida, quando nós oramos, que foi a primeira pergunta que nós fizemos, Deus vai nos dar paz, sim. Deus irá nos dar paz para dizer assim, é isso que eu devo fazer, é isso que eu devo escolher. Então, assim, eu entendi o que você quis dizer, Lucas. Não foi dizendo que as coisas estão separadas, divorciadas. O que eu faço da vontade de Deus, né? Mas foi simplesmente para explicar. Eu faço algumas coisas, né? Mas Deus tem um plano. Agora, aquilo que eu faço só vai estar harmonizado com esse plano se eu tiver a liberdade no Espírito, que só é dada através do selo do Espírito Santo na nossa vida, a graça de Deus na nossa vida, né? O problema também, abrindo parênteses para fechar essa questão, é que a gente não quer buscar a orientação divina, orar, estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus, porque a gente acha que isso é coisa de pentecostal, né? Quando a gente fala de ação do Espírito Santo na nossa vida, muitas vezes, como presbiterianos, a gente entende que isso, que nada, isso é coisa de pentecostal, é só a palavra de Deus e pronto. É sim, a palavra de Deus, a sola escritura, ela é eficaz? É. Mas em muitas situações, o Espírito Santo de Deus vai nos instigar a tomar algumas decisões, né? São as nossas obras. Até porque a fé sem obras, ela não existe, né? A fé que hoje temos em Cristo Jesus, ela precisa estar associada ao que nós fazemos, ao que nós decidimos, ao que nós projetamos, ao que nós escolhemos. E isso é estar harmonizado com o propósito de Deus, o plano de Deus. Não sei se isso explica o seu questionamento. Explica sim, muito obrigado. Alguém tem mais algum questionamento? Pode fazer. Eu vi um comentário de alguém aí, mas eu não li, não deu para ler o comentário que foi feito por uma irmã. Não deu para ler. Não sei se foi uma pergunta. Não, pastor, foi só para complementar. Fui eu, Milena. Pronto, Milena. Porque como eu não vi, se você quiser falar, fique à vontade. Qual foi a sua ideia? Certo. Não, só que na hora que o senhor estava falando, eu só complementei assim, que aquela ideia de que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Isso. E é através disso que eu compreendo essa dinâmica no dia a dia. Mas só foi isso, só foi pra... Ótimo. Boa colocação. As ovelhas do pastor Josinaldo estão muito bem instruídas. Graças a Deus. Muito bem. Pois é, não anula mesmo. Jamais. Né? Fiquem à vontade, irmão. Não há mais perguntas? Mais nenhuma contribuição dos irmãos? Se não há, então eu gostaria apenas de orar nesse momento, com vocês agradecendo pela oportunidade que Ele nos deu, né, de estudarmos juntos mais uma vez a palavra do Senhor e pedindo a Ele que aplique, né, todas essas verdades nas nossas vidas e que possamos praticá-las. Não sejamos meramente ouvintes, nem eu, nem vocês, né, mas todos nós praticantes dessa verdade. Eu gostaria de orar com vocês nesse momento.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos juntos, compartilhando da Tua Palavra, neste momento, ainda que nessa situação de não estarmos tão próximos, mas o Senhor nos deu esse privilégio, e o mais importante, ó Deus, de estarmos aprendendo mais de Ti. E o desejo do nosso coração nessa hora é que cada palavra, cada opinião expressa nessa hora venha a ser uma verdade no nosso coração, e o desejo de praticarmos a Tua palavra, de fazermos a Tua vontade para que o plano do Senhor se cumpra a cada dia nas nossas vidas. Sabemos que o melhor deste plano certamente já ocorreu, que foi a vida de Cristo Jesus a nós pecadores, sendo revelada por meio da Tua graça. E essa vida que foi revelada a nós hoje é a vida que vivemos, procuramos viver, mesmo diante dos desafios, Pai, e dos obstáculos que temos. Muitas vezes a vida cristã, a vida em Cristo em nós, sendo confrontadas por nossos desejos pessoais, pela voz do nosso coração que muitas vezes quer falar mais alto. Mas nós te agradecemos. E pedimos que possamos praticar a Tua palavra no nosso dia a dia e que façamos a Tua vontade para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor seja glorificado em nós. Essa é a nossa oração e o nosso desejo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Daniel Dantas, muito obrigado pela participação. É sempre um prazer ter a sua pessoa em nosso meio. Que Deus abençoe o Senhor, a sua casa, a sua vida, a sua família e principalmente o seu ministério. E que possamos sempre aprender, sempre que possível, um pouco mais com o Senhor. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Passo a palavra aí a Fábio, ao pastor, se quiserem falar mais alguma coisa. Só agradecer mesmo ao pastor. Fazia tempo que a gente não escutava o Verdade. pastor falando. Saudades, pastor. Um abraço, querido. Um abraço. Ô pastor, como de praxe a gente sempre pergunta, porque a nossa transmissão, a gente divulga ela pelo YouTube, no canal da nossa irmã. Ela tem um canal no YouTube, e aí a gente sempre divulga as reuniões. Se há algum problema na divulgação da imagem do senhor, Fique à vontade, meu irmão. Não sou tão bonito assim, mas pode jogar a imagem aí na internet sem problema nenhum. pronto, então. Acredito que dos que estão com a gente, todos já participaram, então não tem necessidade de a gente esperar a resposta deles, só do senhor mesmo. Tá tudo certo. E agradecer mais uma vez, né? Obrigadão mesmo. Eu que agradeço. O nosso convite, ter aceitado. Foi um prazer escutar a palavra do Senhor. Reverendo Jovinaldo, meu abraço. Muito obrigado, pastor, pela atenção, viu? Valeu, reverendo. Deus abençoe. Amém. Valeu, pessoal. Um abraço, boa noite. Deus abençoe vocês. Amém, boa noite. Já tiraram a foto? Já tiraram a foto? Tirou, Kelly. Que é ligeira. Eu tô bonito. Sempre. Pronto, Kelly. Tá bom, então. Valeu, um abraço. Abraço.